pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente aí ao nosso estudo dos antibióticos. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal para sempre receber mais vídeos, mais conteúdos, videoaulas e etc. Então, vamos ao que interessa. Você já viu o título de hoje? E vamos falar do antibiótico a cefalosporina. Essa cefalosporina que vamos dar uma continuidade, porque ela tem um amplo espectro, e a gente vai entender o que é isso de amplo espectro nessa aula, mas a gente vai dar uma continuidade de algumas videoaulas falando sobre ela. Essa aula é dando um geralzão, para você se localizar e saber como que é as características, sua estrutura e tudo mais. Então vamos ao que interessa. O que a gente pode falar da cefalosporina? Primeiro que ela pertence a um grupo, o grupo dos beta-lactâmicos. E o que isso quer dizer? Primeiro, que esses beta-lactâmicos, quando a gente fala de grupos beta-lactâmicos, nós vamos enquadrar penicilinas, vamos enquadrar monobactâmicos, carbapenêmicos e o que nós estamos falando hoje, que é a cefalosporina. Então, basicamente, seriam esses que pertencem a esse grupo dos beta-lactâmicos. E por que eles são chamados assim? Porque na sua estrutura química, ele possui o anel beta-lactâmico. E qual a importância desse anel? Primeiro, que ele vai dar ou vai conferir a esses antibióticos a sua ação, que vai ser de se ligar à parede celular bacteriana e, de certa forma, comprometer a formação da mesma. Então, quando a gente fala de cefalosporina, lembre-se, ela é um beta-lactâmico, porque ela possui um anel beta-lactâmico que confere a ela a sua função, que é de atuar sobre a parede celular bacteriana, atrapalhando, de certa forma, a síntese ou a formação da estrutura dessa parede celular, e a gente vai entender isso nessa videoaula. Agora, a cefalosporina não só tem esse anel beta-lactâmico, mas possui também um anel de hidrotiazina. E ela vai ser importante porque ela pode ser utilizada, sua administração, até por via oral. E isso alguns fármacos, alguns antibióticos não têm essa capacidade de resistir à acidez. Então eles não podem ser utilizados por via oral. Aí você pensa, como assim? É simples. Tudo que a gente ingere vai passar ali basicamente pelo estômago. E o estômago tem o ácido clorídrico, o ácido estomacal. Então, quando esse fármaco chega ali no nosso estômago, ele não pode ser hidrolisado ou perder sua funcionalidade. Ele precisa ter ainda o seu princípio ativo para atuar onde ele necessita seguir. Então, essa cefalosporina, ela tem essa capacidade, ela tem essa resistência, diferente de outros fármacos, outros antibióticos, que a gente ainda vai falar nessa playlist. Agora, a gente tem que saber que quando falamos da cefalosporina, ela é um fármaco assim mais contemporâneo, mais recente, até mesmo que a penicilina. Ela foi descoberta quando estavam estudando ali os fungos, o cefalosporium, e descobriram que existia essa substância. Eles acabaram isolando a cefalosporina C, que basicamente eles foram aí descobrindo mais princípios referente a esse grupo de fármacos e chegaram a esses princípios da nossa cefalosporina. E ela possui um amplo espectro, que é muito importante para o combate frente a resistências bacterianas. A gente vai ver que existe cefalosporina de primeira geração, de segunda geração, terceira, quarta, quinta, que é importante exatamente para combater esses micro-organismos, essas bactérias, e, de certa forma, dar um amplo espectro de tratamento em casos aí que pode ocorrer resistências. Agora, a gente falou algumas características, falamos geralzão aí, que a cefalosporina é uma beta-lactâmico, beleza.
Qual é a sua ação? Nós falamos um pouquinho que ela, por ser um beta-lactâmico, ter esse anel beta-lactâmico em sua estrutura, vai conferir a ela a ação sobre a parede celular bacteriana. Mas antes de entrar nessa ação da cefalosporina, a gente tem que saber a diferença da parede celular de uma bactéria para outra. E nós vamos especificar isso principalmente entre as gram-positivas e gram-negativas. Olha na imagem. Então, vamos lá. Antes da gente adentrar aqui, a gente tem que saber que o cefalosporina atua sobre a parede celular bacteriana. Mas antes da gente falar como ela faz isso, vamos diferenciar elas. A gram-positiva é um tipo de bactéria e a gente vê que existe diferença entre a gram-positiva e a gram-negativa. É visível isso, não tem como não ver. Que olha só, olha quantos quadradinhos a gente vê ali, falando de forma simples, esses quadradinhos da gram-positiva. É abundante, na verdade, tem muito quadradinho ali. E isso é peptídeo glicano. Isso é representação do peptídeo glicano de uma gram-positiva. E quantos quadradinhos você vê na gram-negativa? Bem pouquinho, não é? Bem escasso, não é bastante. Então a gente vê que na gram-negativa é escasso o quê? O peptídeo glicano. Primeira diferença, então, da parede celular bacteriana, de gram-positiva para gram-negativa. A gente vê que na gram-positiva esse peptídeo glicano ele é abundante. E na gram-negativa ele é escasso, é resquício, é pouco. Outra diferença, o peptídeo glicano da nossa gram-positiva é mais externo, exteriorizado. E na gram-negativa, ela vai ser o que? Mais interiorizado, mais periplasmático. Então, basicamente, seria essa a diferença entre a gram-positiva e a gram-negativa. Aí, óbvio, a gente não pode esquecer da coloração. A gente não esquece, olha a diferença. É possível a gente diferenciar devido à coloração. Esse mais roxinho aí que você vê é a nossa gram-positiva. Exatamente porque vai colorir o quê? O peptídeo glicano, que é mais abundante ali. Já na gram-negativa ele fica mais o quê? Mais avermelhado, meio rosa assim. Dá para diferenciar pela cor. A gram-positiva roxa e a gram-negativa basicamente ali puxando rosa e um vermelho aí meio vivo, né? Então seria basicamente essa diferença. Mas o principal que eu quero chamar sua atenção, principalmente para a nossa aula de cefalosporina, é o peptídeo glicano, que você viu que na gram-positiva é mais abundante. E isso é simples. Por quê? A gente vai entender agora. O peptídeo glicano, ele nada mais é do que polímeros de glicanos. E ele vai ser composto, a gente vê agora nessa imagem, a estrutura dele, que vai estar ali sendo formado pelo ácido N-acetil murâmico e o ácido N-acetil glicosamina. E claro, vai ter outras estruturas conformando ele. Mas por que eu estou chamando sua atenção para esse peptídeo glicano? É que as nossas cefalosporina, esses antibióticos, vão atuar diretamente na parede celular bacteriana, em especial o peptídeo glicano. O peptídeo glicano, que é importante, vai estar ali. Você viu na imagem que é abundante na gram-positiva e vai ter também na gram-negativa, ali mais periplasmático. E ele vai atuar, essa nossa cefalosporina vai atuar sobre esse peptídeo glicano no momento em que ele está sendo formado, no momento da sua síntese. Então vamos entender um pouquinho sobre a síntese do peptídeo glicano. Então vamos lá, a síntese é simples. O que vai acontecer? Existem 3 fases principais da síntese do peptídeo glicano. A primeira, de forma fácil aí para você memorizar, é quando eu vou formar ou vou sintetizar precursores dos peptidoglicanos. Segunda fase, polimerização. Terceira fase, que eu vou chamar sua atenção agora, porque é aqui que está o pulo do gato, que é a transpeptidação. E essa transpeptidação, ou terceira fase, é realizada por uma enzima.
a enzima peptídeo-glicano glicosiltransferase, ou transpeptidase, ou também chamada de PBP. Beleza? Então vamos lá, vamos repetir. Primeira fase, síntese dos precursores. Segunda fase é a polimerização e terceira e principal, transpeptidação. E por que eu falei terceira ou principal? Porque é aqui que atua a cefalosporina e os beta-lactâmicos. Vou fazer aqui um remap para você. A gente falou que os beta-lactâmicos, como a cefalosporina, que é a nossa aula, atua diretamente aonde? Na nossa parede celular bacteriana. Em especial aonde? No peptídeo glicano. Em especial em que momento? Na síntese do peptídeo glicano. Você está gabaritando tudo aí que eu estou vendo. E vai atuar em que momento da síntese do peptídeo glicano? Na terceira fase, que é a transpeptidação. Viu aí como é fácil? Não complica. Vamos lá de novo. Cefalosporina atua sobre quem? Sobre a parede celular bacteriana. Sobre quem em especial? Peptídeo glicano. Em que momento? Na síntese do peptídeo glicano. Em que parte da síntese? Terceira fase, que é a transpeptidação. Gravou aí? Eu não vou falar de novo não, senão você vai achar que eu sou louco. Mas vamos lá. Como que ocorre todo esse processo? Agora você vai entender. Segue a imagem, agora a gente vai com tudo. Vamos lá. Primeira fase, síntese dos precursores. Os precursores na imagem seriam essas bolinhas que você vê aí. É a síntese dos precursores. Esses quadradinhos acima que você vê seria a segunda fase, a polimerização. E a terceira fase, é a mais importante, que você já sabe, é a transpeptidação. E ela ocorre por ação dessa enzima que você vê aí, a PBP, a transpeptidase. E o que ela vai fazer? Ela vai atuar sobre esses precursores que foram formados, ligando as suas cadeias laterais e terminando assim a síntese do peptídeo glicano. Só que aí que vem o negócio. Se a gente dá a esse paciente ou atua ali naquela ação induzindo uma cefalosporina, o que vai acontecer? Essa cefalosporina vai ligar-se ao sítio de ação e vai impedir que essa enzima PBP realize essa ligação das cadeias dos precursores. Então ela vai atrapalhar a enzima. E assim, eu não vou conseguir sintetizar o peptídeo glicano. E uma parede celular bacteriana sem peptídeo glicano fica vulnerável. Ela vai ficar fragilizada. E assim, um desequilíbrio osmótico levaria essa bactéria à morte, por causa dessa ação da nossa cefalosporina. Então nós falamos bem fácil a ação da cefalosporina, suas características e tudo mais, mas ainda existe algo muito importante que não falamos, que é que algumas bactérias podem realizar resistência frente a essa cefalosporina. E como que ela faria isso? Primeiro ponto, ela vai, de certa forma, realizar modificação estrutural na PBP, na transpeptidase. E aí, o que acontece? O que acontece é que essa cefalosporina ela vai atuar em que sentido? Atrapalhando essa enzima. Lembra? Para que não ocorra essa transpeptidase. Então, se a bactéria, por expressão de um gene, consegue modificar essa estrutura da enzima, a cefalosporina já não tem como se ligar a ela e atrapalhar a sua ação, e assim ela vai conseguir realizar o seu trabalho normalmente. Então, a primeira forma de resistência é quando expressa um gene que modifica a estrutura dessa enzima, essa PBP, essa transpeptidase, e a cefalosporina já não atua sobre ela. Segunda forma de resistência, beta-lactamases. O que é beta-lactamase? É quando uma bactéria ela produz e libera uma enzima capaz de hidrolisar e inativar a cefalosporina e as outras beta-lactamases.
Outra forma de resistência também seria quando existe uma modificação estrutural geral nessa bactéria. Por exemplo, uma gram-negativa. Lembra que a gram-negativa, o peptidoglicano, está mais interior, mais periplasmático. Então, se essa cefalosporina quer atuar sobre essa gram-negativa, ela precisa adentrar a essa parede para atuar sobre o peptidoglicano. Então, se ela muda essa estrutura, essa cefalosporina já não consegue adentrar a parede celular dessa bactéria gram-negativa. E, por último, quando uma bactéria ela forma um biofilme protetor. E assim, essa cefalosporina, esse antibiótico, não consegue atuar sobre a bactéria. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal. Valeu!